ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Quem veio sobrinha a viver sem um horizonte, que eles vivam no ontem, no hoje, em função do depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Todo mundo pedindo. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoe tua família. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham forças de amar sem medida. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. E no seu firmamento a estrela que tem maior brilho. Seja firme esperança no céu aqui mesmo e depois. Mas que a família comece e termine sabendo onde vai. E Jesus, receba a minha família. Receba o coração da minha família. Eu quero ter um coração para amar, Senhor. Eu entrego o meu coração, Jesus. Eu quero amar, Jesus. Eu quero perdoar, Jesus. Eu quero ter paz na minha vida, Senhor. Amém. Vamos falar isso cantando com muita alegria. Segura. 520 glorifiquem, louvemos ao Senhor. Cante, louve, glorifique o Senhor. É muita bênção que Deus vai derramar no final de semana. Com coração para amar, para perdoar e sentir, para chorar e sorrir, alegria tu me destes, o coração para sonhar, e deve sempre a bater, canções para entender as coisas que tu disseste. Eis o que eu tenho te dar, eis o que eu ponho mandar. Ó Senhor, que é teu, meu coração é teu. Eis o que eu tenho te dar, eis o que eu ponho mandar. Ó Senhor, que é teu.
eis o teu corpo no altar. Toma, Senhor, que é teu, meu coração é teu. O coração vai amar, o mundo, a sociedade precisa aprender a amar, perdoar, sorrir. O coração vai amar, O coração vai amar, perdoar, perdoar e sentir, para chorar e sorrir, para chorar e sorrir. ao recriar tu me des, Ao me criar, tu me deste coração vai sonhar, sonhar, que é sempre a vida. crescendo e abater, ansioso por entender as coisas que tu dissestes. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que é teu, meu coração é teu. Quero que o meu coração. Amém. Podemos nos sentar. Tomamos a palavra de Deus no livro de Ezequiel, no capítulo 11. Ezequiel 11. Ezequiel capítulo 11. O Espírito arrebatou-me e transportou-me à porta oriental do templo do Senhor, a que olha para o levante. 5 homens, entre os quais distinguiu Jazanias, filho de Azur, e Filtias, filhos de Banaías, chefe do povo. Filho do homem, falou-me o Senhor, são estes os maquinadores de perversidades, os difusores de maus conselhos nesta cidade, que dizem: não é agora o momento de reconstruir as nossas casas? Eis a panela e nós somos a carne. Por causa disso, filho do homem, profetiza contra eles. Então o Espírito do Senhor apoderou-se de mim e disse-me: fala, oráculo do Senhor. Eis como falais, casa de Israel. Mas eu conheço os pensamentos que vos sobem ao Espírito. Tendes feito crime sobre crime nesta cidade. Tendes juncado suas ruas de cadáveres. Eis porque diz o Senhor Javé: os mortos cujos cadáveres têm ocultado na cidade são a carne, e a cidade é a panela. Mas a vós eu farei sair, recaiais a espada, farei com que a espada venha sobre vós, oráculo do Senhor Javé. Eu vos farei sair da cidade, atirar-vos-ei as mãos os estrangeiros, e com rigor procederei contra vós. Tombarei sob a espada, procederei com rigor contra vós, até os confins de Israel, e sabereis que sou eu o Senhor.
cidade não será para vós a panela, e dentro dela não estarei como carne. Até os confins de Israel vos hei de julgar, e conhecereis que sou eu o Senhor, cujas leis não observais, nem praticais as minhas ordens, pois imitais os costumes dos povos que vos cercam. Ora, enquanto eu profetizava, Feltias, filho de Banaías, caiu morto. Então, prostrado com a face em terra, clamei: Ah, Senhor Javé, ides aniquilar o que resta de Israel. Palavra da salvação. Irmãos, a Bíblia nos traz um acontecimento retratado em Israel, no tempo do anúncio e da preparação de uma vida messiânica. Mas pouco eram os que aceitavam a proposta de reconciliação. E quando se falavam em conversão, quando se falavam em mudanças de vidas, em arrependimentos, toda a cidade alvoroçava, e os que determinavam, os que dominavam, predominavam Israel, ficavam ameaçados e chegaram ao ponto de dizer: quem é que vai impor segundo as nossas leis? Quem é que vai querer administrar ou passar por cima de nossos ensinos ou de nossas determinações? O que faremos? Esta cidade será panela, e aqueles que vierem com estas conversas serão as carnes, isto é, nós trituraremos, nós cozinharemos, nós diremos a estes que vêm com proposta de mudanças, de conversões, de arrependimentos, a estes nós vamos fazer com que se reduza a nada. Mas Ezequiel toma o poder de Deus nas mãos e parte para Israel e começa a dizer a todos os governantes, os chefes, do que iria acontecer, do que estaria por acontecer se eles não os arrependessem. Mas Ezequiel toma um tremendo golpe. Por quê? Porque se sente também ameaçado até a tua própria equipe. E quando ele começa a profetizar contra a cidade, profetizar contra o seu próprio povo, um de seus membros cai morto fatalmente. É Deus trazendo sobre ele uma vida de vitória e ensinando aos seus profetas que para que vivam é preciso que morram, para que ganhem é preciso que deem, para ser maior era preciso ser menor. E o Senhor, olhando aos olhos de Ezequiel, quando ele faz o tremendo lamento: Ah, Senhor, mas agora vai restaurar. E como restaurar se eu estou vendo cair estes? Ele termina os seus ditos dizendo: Ah, Senhor Javé, não há mais delongas para nós. Ah, Senhor Javé, até quando vou proferir isto? Ah, Senhor Javé, ele profetizava: venha em nosso socorro. Então, prostrado com a face por terra, clamei: e desaniquilar o que resta de Israel. Irmãos, e aí a palavra do Senhor chega até ele novamente, dando todo o conforto, mas ensinou-se de mim e disse-me: fale, oráculo do Senhor, eis como fala, casa de Israel, mas eu conheço os seus pensamentos,
que vos sobem ao espírito, tendes feitos crimes sobre crimes nesta cidade, e tem juntado à rua de cadáveres. Irmãos, nesses tempos que nós estamos vivendo, é preciso entender duas coisas fundamentais, duas coisas precisas. E eu chamo a vossa atenção para estas duas coisas importantíssimas. A primeira dela é ver com clareza os acontecimentos, o que anda acontecendo ao nosso redor. E estes acontecimentos expressam sinais. Então, sinais e acontecimentos estamos vendo na face da terra que chama-nos a atenção. E porque isto chama a atenção, devemos estar atentos pelos sinais com que existem na face da terra. Sinais bons e sinais ruins, sinais verídicos e sinais enganadores, sinais da presença de Deus, sinais da presença do anticristo. E o mundo, movido por estes sinais, e que são sinais que precisam ser discernidos, sinais que precisam ser analisados, é preciso que entendamos os acontecimentos e os sinais que o tempo nos apresenta. Em cada história de Israel, desde a partida de Egito a uma terra prometida, desde a saída do Sinai, quando Deus lá conversa com Moisés e designa um povo para uma terra que jorraria leite e mel, desde então Deus foi preparando um povo, caminhando com um povo e defendendo um povo, e disse que este povo era o meu povo, e disse que Deus seria o seu Deus. Mas nesta trajetória, ou melhor dizendo, a gente percebe acontecimentos que nos surpreenderam, e os acontecimentos era bem isto que acontece também hoje. Hoje nós estamos diante de uma situação que acontece no dia a dia, que porque acontece cotidianamente, passa por despercebidos, e essa despercepção faz com que nós passamos batidos, e isto atrapalha, perverte, arranca, empobrece e destrói o conceito, o princípio, a moral e a dignidade, a mentalidade da nossa sociedade, a mentalidade de nossos chefes, a mentalidade de quem governa, de quem administra, seja alto posto, médio posto ou baixo posto, desde o presidente da República até o chefe de família que tem sua missão de governar, estás encontrando uma tremenda dificuldade para governar o país, uma tremenda dificuldade para governar o Estado, uma tremenda dificuldade para governar o município, uma tremenda dificuldade para administrar a comunidade. Estas dificuldades, estes empecilhos, começou bem de 70, 71, 72 para cá, mas a entronização e os pensamentos abusivos dos chefes entrou com o grito de Margaret Thatcher, com a Miriam Ferguson, com a
67, aonde decretaram publicamente o livre-arbítrio de toda profanação e começou a cair as censuras e a moralidade para investir em um alto progresso, para investir em uma alta tecnologia. Por isso receberam uma aspiração satânica. E nesta, infelizmente, a nossa sociedade concebeu e deu permissão em tudo o que devasta a terra. E eu não vejo uma epidemia maior e uma devastação maior quando podemos ver de viva voz, de olho nu, os acontecimentos. E a palavra de Deus diz que estes acontecimentos estão enchendo a cidade de cadáveres, estás derramando sangue, e isto está acontecendo justamente pelo desamor, pelo desentendimento e pela dificuldade que todos os setores que guiam, que administram, que fazem, enfrentam. Mas nós vamos ver a raiz dos acontecimentos, da onde surge. A palavra de Deus é a base central para nos orientar isto. O que diz a palavra de Deus? Versículo 11, versículo 1. A Bíblia nos diz: o Senhor havia à entrada dessa porta 25 homens, entre os quais distinguiu Jazanias, filhos de Azur, e Filteias, filho da Banaías, chefe do povo. Filho do homem, falou-me o Senhor. O que? São estes os maquinadores de perversidades, os difusores de maus conselhos nesta cidade, que dizem: não é agora o momento de reconstruir nossas casas? Irmãos, os maquinadores, os difusores de novas doutrinas, de novas seitas, os difusores e maquinadores, sem a permissão de Deus, sem a permissão divina, querendo reconstruir orgulhosamente, passando por cima da autoridade máxima que é Deus. E estes difusores de falsas profecias, de falsas doutrinas, quiseram renovar, reconstruir a cidade, mas nesta reconstrução, que de imediato dava uma aparência lindíssima, uma aparência mesmo de novos acontecimentos, tudo isso era uma falcatrua, uma cilada bem organizada para destruir os israelitas, que mantinha preso, seguro, uma ordem divina chamada cristão. Por isso, o Senhor, que não abandona seu povo, Ele convida Ezequiel, um profeta, que vá pelas cidades, que caminhe pelo território, e vá dizer contra estes maquinadores, esses difusores do mal, os que difundem a maldade, para lhes dizer que esta reconstrução, que este tipo de renovar a cidade, ela não é verdadeira. Por isso não deveis seguir e não deveis dar credibilidade quando vem gente fora de nosso estabelecimento primordial de fé, fora das nossas bases
fé. A nossa base central é a fé. Esta fé é movida pelos acontecimentos. Os acontecimentos é movido por o que acontece na realidade, mas para o que acontece de bom, de perfeito, de idôneo, e não por o que acontece pelo prazer, pela reputação, a troco do dinheiro, a troco da fama e do sucesso. E nesses tempos nós já estamos vendo e ouvindo gente gritar e proporcionar um novo acontecimento, trazido-se o nome de uma nova era, de uma era de aquário, porque segundo eles a era de peixes e hoje a era é de aquário. Qual é a diferença do aquário com o peixe? Se nós olhamos dentro do aquário, nós vamos ter o que? Peixes. Porém, aquário nada mais é do que um quadrado, aonde exista uma limitação. Não deixa de não ter peixe dentro do aquário, só que é dentro de um quadrado, de uma ideologia que mantém-se apenas uma formalidade de algo bonito. Esta ideologia é o que a maçonaria, os espíritos, esta é a grande organizações que está para se realizar nesses 3 anos rumo ao 3º milênio. E o que é preciso? É preciso que nós cristãos, ao menos nós chamados cristãos, precisa de entender que esses acontecimentos é bonito, é bem enfeitado, é bem ampliado, é bem ensinado, que já teve uma ação quase que direta nos graus de ensino, que já está tendo uma ação quase que direta dentro da medicina, que está tendo uma ação direta dentro da política, dentro da economia, dentro de todos os setores grandes. E esses setores grandes que têm na mão o poder e o monopólio, começa então a jogar com suas ideologias, e nós vemos o mundo caindo em pedaços de tantas guerras, guerrilhas, divisões, desacertos, greves, passeatas, e cada um destas organizações reivindicando um direito e querendo um poder, e muita gente está enganada, inebriados, iludidos. Muita gente estão sem conhecimento, estão cegos e surdos diante dos acontecimentos. A minha Bíblia diz, fale comigo, capítulo 16 de João, e quando acharem, digam amém. João capítulo 16, amados, e o versículo é 33. João 16, 33. Achou? Digo amém. Referi-vos essas coisas para que tenhais paz em mim. O que nós estamos estudando é um alerta para mudar de vida. E às vezes nós nos preocupamos e dizemos: mas o povo não está preparado para ouvir estas coisas. O povo é um povo simples. Irmãos, Deus investe no simples. Então é os simples que tem que ser preparados, porque os não simples não vêm, não aceitam, não querem. Já tem suas cabeças formadas, já tem o seu próprio Deus, já tem os seus próprios conceitos. Quando é que aquele que tem tudo na vida vai lembrar de um Deus?
Se tudo que ele quer ele paga, ele tem, ele faz, ele desfaz, ele não conhece dificuldades, ele tem como sanar suas dificuldades. Então esse já tem o seu Deus. São os simples que precisam. E eu estou tentando levar você a um conhecimento e te colocar ao par da situação, mas ao par de uma situação para você enfrentar ela e não para você sucumbir ou não para você aderir à situação. O que Deus quer nesse final de tempo é tirar o seu povo da cilada, da sedução. Eu não encontro um erro maior nesse mundo do que a sedução, ser seduzido. E diz Zacarias, no capítulo 3, que o demônio é o sedutor e viria para seduzir. Mas ele teria que seduzir de uma forma convencional. Seduzir de uma maneira que o povo acreditasse nele, tanto quanto se acredita em Jesus. O demônio quer ser adorado como se fosse Cristo. E Jesus Cristo, sabendo da intenção dele, por isso que a palavra de Deus diz, sabendo de vossas intenções, que faz da cidade a panela e do povo a carne para cozinhar. O que a Bíblia está lhes dizendo? Está profetizando os acontecimentos que nós estamos vivendo. E é isto, povo. O que está acontecendo com a sociedade? Estão deixando a zona rural, estão deixando o seu campo e todo tumultuando na cidade. Fazer o que na cidade? Para ferver, para se cozinhar, para drogar, para prostituir, para ver chacinas atrás de chacinas. E isto, amados, só é porque é tempo destes acontecimentos. Agora, o que a gente precisa como igreja, como mensageiro, como profeta desses tempos, vos alertar, por favor, é preciso entender estas coisas, que isto iria acontecer. Jesus Cristo não enganou. Veja como ele fala claramente: referi-vos estas coisas para que tenha confiança em mim. Ele não enganou, ele não mentiu. Veja o que a sua palavra diz, versículo 33: referi-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo a vez de ter aflições. Amados, nós estamos nesse tempo, ou nestes tempos de aflições. E não tem aflição pior do que você se ver em uma situação e não encontrar saída para ela. Não tem situação pior do que você ver a tua família ameaçada pela falta da medicina, ameaçada pela falta de ensino, ameaçada pela falta de emprego, e você querendo trabalhar e não ter aonde trabalhar, e você querendo morar e não tem aonde morar. Amigos, quando se olha pela TV, você vê a injustiça que é praticada na face da terra. E aí a gente vai condenar o governo, vai condenar os deputados, a gente vai condenar os prefeitos. Não é o nosso papel, não é a nossa índole fazer isso. Isso seria a índole de quem entrou, de quem soma junto com eles a situação. Então, como fica a situação? Invasão. Quem invade é o diabo. Digo isto: quem invade é o diabo.
face da terra. Mas para roubar precisa violentar, porque eu estaria passando por cima da privacidade do irmão, da tranquilidade do irmão. Para me possuir, eu vou ter que matar. A situação, o mundo, a sociedade chegou a isto. Para sobreviver, eu vou ter que matar, porque falta teto, falta o que comer, falta roupa, falta medicina. Você anda pelos hospitais, você vê as piores calamidades. Os convênios não cobrem, o paciente fica a desejar. A aflição de todos os médicos. Quem viu a reportagem ontem, o que eles ganham, o que eles fazem, é uma situação dolorida para eles também. Então não tem do que nós acusarmos. Quem acusa também é o demônio. Quem agride é o demônio. O que temos que fazer? Nós temos que ter outra metodologia, nós temos que ter outro parâmetro de vida, nós temos que tornar um povo cristão que aprenda a lidar com a situação sem fazer parte da mesma. Porque Jesus Cristo falou que no mundo havia de ter aflições, mas Ele disse também que era preciso que tivéssemos coragem. Porque aqueles que enfrentassem, aqueles que não comungassem a situação, iriam vencer tanto quanto Ele venceu. Eu venci, vocês também vencerão. Então o que é preciso entender nesses tempos? Entender que a luta não é mais contra homem de carne e de sangue. A luta não é mais contra a própria pessoa. Ao invés de fazer reivindicação ao governo, dever-se-iam reivindicar a Jesus Cristo e fazer uma escuta de Deus, porque foi assim que os hebreus fizeram. O mundo do outrora também foram massacrados. Os hebreus, quando perderam o seu comandante José, levantou-se um outro rei ao Egito e começou a vingar, a massacrar um pequeno povo. E é isto que a sociedade hoje está vivendo. Um pequeno povo está sendo sacrificado, maltratado. Então, quando esta classe, estas organizações estão sendo agredidas, injustiçadas, perseguidas, não é preciso pegar espada para agredir. O Senhor Jesus disse que não era com espada, que até disse para Pedro: meta a tua espada na bainha. Quem com ferro fere, com ferro vai ser ferido. Não é com violência, diz Zacarias, não é com violência, mas é unicamente com o meu Espírito. E como Deus levantou Ezequiel, enviou para a face da terra, para não destruir, mas para colocar ao conhecimento do povo, que as situações de Israel naquele tempo era justamente isto: a cidade uma panela e o povo uma carne. Era mais do que massacres, era mais do que morte, era uma chacina atrás da outra. E o Senhor então envia Ezequiel para dizer à sociedade: orem, levantem, saia do meio destas atitudes e eu vos transformarei a todos vós. Profetiza, falem de mim, eu vou dar novas decisões. Mas o povo hebreu, a sociedade, quando estava massacrado, não foram sair atrás de fazer eles com as mãos deles nenhuma justiça. Não, a minha Bíblia diz que eles oravam, eles clamavam. A Bíblia conta no livro do Êxodo, capítulo 3, que os hebreus clamavam, oravam, choravam e clamavam a ponto
isso ocorrer, então Deus prepara um homem por nome Moisés e envia Moisés para libertar um povo. Moisés vem com a autonomia de Deus, sem guerras, sem gritos, sem nenhuma invasão, mas vem reivindicar um direito, porque isto era a ordem de Deus. Será que tudo que nós fazemos nesta terra, fazemos por ordem de Deus? Custa-me acreditar que Deus é desordenado. Custa-me crer que Deus quer ver o mundo na situação que está. Então, o que fazemos diante da situação? Deus me enviou para dizer à nossa sociedade que não é por esses meios, que não é agredindo, que não é falando mal, que não é apedrejando ou fazendo passeatas, mas é unicamente orando a Deus. Então Jesus me disse: vá, meu filho, eu nunca me esqueço, em 1980, quando eu pude experimentar no meu coração esta renovação de Jesus no meu ser, e ele estendeu minhas mãos e lhe disse: ide anunciar, ide pregar, curai meu povo, eu te envio entre as nações. Irmãos, e aqui estou para enfrentar o grande desafio do evangelizar. O grande desafio, pequenino como sou, mas com uma autonomia do que é maior do que tudo que possa imaginar, com a ordem de Deus, para vos alertar e para que percebamos os sinais, para que percebamos os acontecimentos. E qual seria a nossa atitude? De reivindicar direitos, de invadir propriedade, de caluniar quem administra? Não, porque não temos este direito. Jesus Cristo não deixou nenhum direito para julgar. Jesus não deixou nenhum direito para medir. Jesus não deixou nenhum direito para pesar. E até muito pelo contrário disse: com a mesma medida que medir, vão ser medidos. E porque olhas tu o cisco no olho do teu irmão e não tirei a trave do teu? Vamos reduzir a situação no agora. A Bíblia nos diz, capítulo 11 de Ezequiel, vamos ver versículo 14. Promessas feitas aos profetas. Primeiro Deus envia os seus profetas, depois ele promete aos profetas, e aqueles que estão com o verdadeiro profeta estão com o verdadeiro Deus, porque tem muitos profetas que não são verdadeiros, tem muitos deuses que não são verdadeiros. E agora precisa que entenda uma coisa: o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro, a quem devemos seguir, a quem devemos aderir. Irmãos, é muito simples. Você deve aderir àquele que vem daquela. Você tem que aderir ao Filho de Deus, que nasce da filha, que nasce do ventre de Maria. Este é o verdadeiro, este deve seguir. E este Filho de Deus, que é realmente nascido de mulher. E aí você vai me dizer:
mas todos os pregadores e profetas falam deste. Amém? Amém? Fala dele, mas não fala dela. Pelo contrário, chuta ela. Se é de Jesus, tem que ser de Nossa Senhora. Não tem Jesus sem Nossa Senhora. Se aceita Jesus, mas chuta, menospreza, escarnece a Nossa Senhora, se escarnece a mãe, não pode ter o filho. Então este não é verdadeiro, este é falso, este é antes, e o antes está vindo bem acelerado, e o que é pior, levando e seduzindo muita gente, infelizmente, seduzindo muita gente que já foi da verdade, e hoje comunga mentira. Por amor de Deus, imagine, não se iludam, não deixem se levar pelas novidades dos tempos presentes, porque o anticristo não vem com rabo e com chifre, ele vem disfarçado de pastor, paletó e gravata. Ele não vem com rabo, com garfo para te levar, ele vem com palavra bonita, ele vem com acontecimentos bonitos, ele vem falando de um Cristo, mas é antes, e vai fazendo sucesso, e vai arrastando a multidão, e vai crescendo como cresce a praga no meio da lavoura. Isto é uma epidemia destruindo a nossa sociedade, e eu vos alerto em nome de tudo que é mais sagrado: se não tem Nossa Senhora como mãe, se não venera como intercessora, se não tem a arca da aliança, que é a Eucaristia, esse pode falar, mas não é de Deus. Saul também andou falando de Deus, e era até um administrador de Deus, até o ponto em que não deixou ser seduzidos pelos filisteus, e acabou entrando na onda dos filisteus, e passou a perseguir Davi o resto da vida dele. O diabo persegue a igreja, mas não persegue como o diabo persegue como a igreja também, como concorrência. Concorrer Jesus Cristo, negociar Jesus Cristo, inventar todas as possibilidades, como que eles são a verdade. Gente, abre o olho para a realidade, são antes. E não se esqueça, o antes viria primeiro, e viria no grande intuito de fazer com que a meretriz, a Babilônia, a mãe da prostituição, tomasse posse, tomasse autodomínio em tudo que fosse mais sagrado. Não se assustem, porque vocês vão ver até sacerdotes iludidos nestes acontecimentos, catequistas, ministros, padres, que vão ser seduzidos, que vão ser quebrados, que vão ser arrebentados pela fé, que vão divorciar. A palavra de Deus diz que nos dias vindouros, que nos finais dos tempos, haveriam homens impostores postatando da fé. Não se assuste porque era padre, porque era pastor, que era catequista, porque era ministro. Não, o diabo quer destruir estes, porque quem não era, não era. Para o diabo não é mérito nenhum destruir o que já sempre foi dele. Para o diabo a vitória está quando ele destruir um pregador. E o que é que ele está fazendo é isto: atenção, renovação carismática, pregadores, intercessores. Não deixa essa ideologia do diabo entrar na sua paróquia, na sua comunidade, no seu grupo. Não deixe, porque ele vem disfarçado de tecnologia, inventando outras doutrinas, inventando outros acontecimentos, para tirar os teus dons da língua, para tirar os dons da profecia, para tirar
produzir, porque as igrejas por aí pregam prosperidade, pregam favores, pregam riqueza, pregam autonomia. Se você tem Deus, você tem riqueza. Irmãos, não é isso que Deus falou. Jesus falou que pobre sempre teria. Se nós não queremos ter pobreza, nós estamos chamando Cristo de mentiroso. Sejam altivos, sejam espertos e não se deixem abalar. Desculpa-me, mas Deus está fazendo uma limpeza na igreja dele. As batatas podres, os fracassados, os que não têm garra, os que querem novidades, prazeres, os que querem casar, descasar, o que tem todo esse bel prazer, porque as outras me libera tudo isso, as outras não têm sacramento, então não tem necessidade de viverem eternamente, não precisa ficar pensando em indissolubilidade, não precisa. Pode ser indissolúvel, pode ser dissolúvel melhor, não precisa ser sólido, basta que você muda de organizações, você pode casar de novo. O que a Bíblia diz? Que a volta do Filho do Homem seria como nos dias de Noé. O povo casava, dava em casamento, até que veio o dilúvio e derrotou tudo. A volta do Filho do Homem é como nos dias de Lot. O povo banqueteava, bebia, jogava, e até que veio o fogo do céu e devorou Sodoma e Gomorra. Gente, este planeta Terra será pior do que Sodoma e Gomorra, pois isso o Senhor diz. Pensam que o vosso castigo não será maior se não vos arrependerdes. Por isso, Deus quer nos alertar. Gente, mas vocês precisam ter um pouco de idoneidade. É preciso voltar para a igreja, para a origem. É preciso voltar às origens e não deixar-se levar pelas ondas de doutrinas. Mesmo que viesse do céu um anjo e vos pregasse uma doutrina diferente da que vos ensinei, diz Paulo, seja anátema, seja excomungado. A excomunhão é fora de Jesus. O tema seguinte vai te mostrar qual é a igreja verdadeira. E o povo, por ignorância, dizem: todas são boas, todas falam de Deus. O Centro Espírito também fala de Deus, os macumbeiros também falam de Deus, os maçons também falam de Deus. Mas eles não podem comungar a Deus, porque eles renunciam a Jesus. E diz a Bíblia: quem não tem o Filho não tem o Pai. Os maçons não aderem a Jesus, e por vingança a Cristo eles querem proibir o uso do alimento, a Eucaristia. A Eucaristia não existe mais nas igrejas formadas por aí. A Arca da Aliança não pode estar mais na casa do templo de Deus. Isso então é falsa ideologia, são falsas maneiras de evangelizar. E tome cuidado, gente, porque essas falsas ideologias vai arrebentando, vai entrando, vai tomando, vai libertando o povo. A primeira tentação é de nos dizer que somos condenados porque estamos numa igreja idólatra. A segunda coisa é arrancar o que Deus plantou. Irmãos, se você começa na origem das coisas, você vai perceber que logo no início de um povo, Deus preparou o sacerdote, que significa sarar, conduzir, cuidar de um povo.
estão vendo lá na televisão, um testemunhando, outro testemunhando, outro testemunhando. Tem muita gente ali dentro que está falando a verdade, mas são inocentes úteis. Aqueles povos podem até se salvar pela ignorância, mas Deus vai pedir conta da chefia deste povo. Irmãos, se o que eu estou falando é errado, vocês podem se salvarem porque acreditou em alguém, mas eu posso ser sucumbido no inferno se eu não tiver convicção do que estou falando e fazendo. Eu não posso ter segundo interesses no meu evangelho. Eu não devo por nada deste mundo estar no altar evangelizando como que para destruir o outro, como que para fazer o outro infeliz. Eu tenho que anunciar o reino de Deus, mas eu preciso anunciar o reino de Deus. Eu não posso mentir, eu não posso enganar, eu não posso fazer de uma coisa pretexto para sobreviver na outra. O amor de Deus, a prosperidade do Espírito de Deus é renovar a face da terra, é restaurar a face da terra. Mas a prioridade do inimigo de Deus é destruir a face da terra, é seduzir a face da terra. Esta é a propriedade do nosso adversário. O que vamos fazer então? Ver o que o Senhor Jesus Cristo, o que Deus nos pede. Promessas. Ezequiel 11, versos 14. A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos: Filho do homem, é dos teus irmãos, dos teus parentes, da casa de Israel, todos os habitantes de Jerusalém dizem: ei-nos longe do Senhor, e a nós efetivamente pertencemos a esta terra. Quer dizer, a terra é de Deus, não é do antideus. Diz-lhe então: eis o que diz o Senhor Javé: eu os tenho lançado para longe entre as nações, e os dispersarei em diversos países, e lhes tenho sido por pouco tempo um santuário nos países para onde forem. Irmãos, os últimos ataques do inferno e as últimas horas de Deus está acontecendo neste planeta Terra. É isto que Deus manda dizer: fale, meu servo, proclame, meu filho, diga a toda Israel que eu sou o dono da terra, que é eu que predomino todas as coisas, e digam a eles que ainda eu estou sendo um santuário. O que é o santuário, gente? É o tabernáculo de Deus e com os homens. Este tabernáculo não pode estar fora do homem, tem que estar no meio do homem, dentro do homem, junto com o homem. E este tabernáculo, que é o próprio Cristo Eucarístico, ele está pelos últimos momentos nessa terra. Deus vem buscar a sua igreja e o seu tabernáculo. Deus vem buscar, ele não vai demorar, ele vem buscar sim, ele vem logo buscar. Então eu vos alerto, eu vos convido a mudar de vida, a arrependerem, a não dar ouvidos às mentiras, às falsidades, às seduções, porque aonde não tiver tabernáculo, aonde não tiver aliança, aonde não tiver comunhão, não tem como, porque o que não é de Deus, Deus não pega, Deus não leva. E este planeta Terra, por estar passando nos momentos finais, Deus ainda é no nosso meio, o tabernáculo, ele é ainda no nosso meio, a Eucaristia, mas esta também vai ser levado para com ele. Ele vem buscar da terra
estão desonrando até a própria Eucaristia, pisando, adulterando, colocando outros deuses, e depois vem na mesma fila buscar o Deus verdadeiro, subjugando, pisando, maltratando, pornografando, adulterando o corpo de Deus. E o Senhor não quer mais este adultério com ele. Ele vem buscar, ele ainda não veio, porque ainda não cumpriu o seu tempo, mas vai cumprir. E é isto que estamos celebrando, os cumprimentos destes 3 anos finais, onde a igreja pede encarecidamente que a nossa sociedade conheça Jesus. Amados, mas como? Conheça Jesus pelo tabernáculo de Deus entre os homens. Não precisam ficar aí perturbados por ganhar, por comprar, por criar bastante movimentos ou empresas. É falso essa ideologia de sermos grandes empresários, de ser grandes. Isto é falsidade. Jesus falou para um homem que estava preocupado em formar tesouro e foi criar bastante armazéns para crescer na vida. Jesus disse: não te adianta. Depois que ele lutou na vida e construiu tudo, Deus chama ele, o que adiantou os seus armazéns e os seus depósitos, e disse Jesus: assim acontecerá. Não acumuleis tesouro na terra. Se pegam para acumular tesouro, é antes, é mentiroso, é falso, e pobre trouxa de você que vai comungar esses deuses. Esse é falso. Diga para o irmão: esse é falso, irmão. Esse Deus é falso. Você não deve ir atrás de um Deus falso. Deus ainda é o tabernáculo entre nós, e ele ainda diz na sua palavra, diz, olha o que ele diz: ei-lo de longe o Senhor, e a nós efetivamente que pertencemos a esta terra. Versículo 16, diz ele então: eis o que diz o Senhor Javé, eu os tenho lançado para longe entre as nações. É o que Deus está fazendo com a gente, levando de comunidade em comunidade, de cidade em cidade. Infelizmente, quantos já não aceitam mais esta proposta? Quanta cidade nos impede, quanta cidade não aceitam, e não aceitam porque são oprimidos, eles têm medo da verdade. Povo de Deus, o que não será destas cidades que rejeitam os profetas de Deus? Ah, Jesus Cristo chorou, Jerusalém, Jerusalém. Ah, irmãos, eu estive na pedra que Cristo sentou e chorou por Jerusalém, e disse: não vai ficar nenhuma pedra. Eu não queria estar para ver o que será dessas comunidades, o que será desta gente que tenta destruir um homem de Deus. Para mim é indiferente, meus irmãos. Para mim a morte é o maior lucro. Hoje eu invejo de quem deixou esta terra, porque pela graça misericordiosa de Deus eu tenho consciência tranquila dos meus atos, e tenho a plena certeza que quando o Senhor me chamar, Ele tem um lugar efetivo para me dar, porque Ele tem morada para os teus servos. E bendito seja os que ouviram, bendito sejam os que seguiram a igreja verdadeira, a igreja de Pedro, a igreja de Maria, a igreja dos santos, a igreja dos bispos, do Papa, do sacerdócio. Bendito quem esteve com esta igreja. Não se assustem, não se assustem, não se assustem. Daqui para o ano 98 eu trago esta palavra da boca de Deus para você. Daqui para 98 a redução vai ser muito grande. Nossa Senhora tem chorado, é a mãe chorando a perda dos filhos, porque ela sabe o que é o fim e quais são os destinos desta terra, e ela conhece como seu filho age, quando ele age, e ela está ao lado dele. Os malditos demônios tapeiam a humanidade, mas Maria está ao lado do seu filho, dizendo a ele: filho, ainda não, dá mais um tempo, envia mensageiros, envia profetas. Eu sei porque Deus fala comigo. Na
nada faço sem revelar aos meus profetas. Gente, quando a gente ora e busca a sabedoria de Deus, Deus me pede isto, Deus quer isto, que a gente anuncia e pede para esse povo. Gente, vocês não brinquem com aquilo que é sério. Ele disse: esta é a minha terra e eu te enviei por diversos países, porque eu ainda sou o tabernáculo no meio de vós. Mas vai chegar o dia do Senhor, Ele vem buscar a Eucaristia, Ele vem buscar a arca. Deus tem um grande amor pela arca, Ele deu do céu esta arca. Isto não é brincadeira, a Eucaristia não é brincadeira. Para este sujo deste demônio estar pisando em cima como está fazendo, para nós também que vem comungar de qualquer jeito, profanando, arrependam disto, porque o terror, a escuridão, o inferno é muito pior do que você possa imaginar, e só o corpo de Cristo no meu corpo pode me defender do inferno. Amém, povo de Deus? Glória a Deus. E o que ele diz? Versículo 17, ele diz, ao versículo 16, diz-lhe então: eis o que diz o Senhor Javé, eu tenho lançado para longe as nações, e dispersareis em diversos países, e lhes tenho sido por pouco tempo, grife esta palavra, tenho sido por pouco tempo um santuário nos países para onde foram. 17, por isso lhes digo, eis o que diz o Senhor Javé, leiam comigo: eu vos reunirei dentre as nações e vos recolherei dos países aonde vos achais dispersos, para vos fazer retornar à terra de Israel. Vocês sabem qual é a terra de Israel? Vocês sabem qual é a terra de Israel? O reino de Deus. Cristo é o Israel conosco. Ele veio dos céus, sobre a terra, deixou o seu sinal, deixou sua aliança, mas ele volta a pegar o que é seus e retornar à casa de Israel. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Eu vou preparar um lugar, e após preparar, voltarei, tomar-vos-ei comigo e levar-vos-ei aonde eu estou, porque aonde eu estou eu quero que vós estejais comigo. Você quer estar com Jesus? Vocês querem? Então diga amém. Mas para isto depende da nossa resposta. Versículo 18: quando houveres entrado e extirpado os ídolos e objetos abomináveis, 19, eu lhes darei um só coração. Vamos lá? Eu lhes darei um só coração e os animarei com espírito novo. Extrairei do seu corpo o coração de pedra para substituí-lo por um coração de carne, a fim de que pratique os meus mandamentos, seja o meu povo e eu serei o vosso Deus. Extirpar todas essas crendices demoníacas, arrancar todos os objetos abomináveis, adultérios, músicas satânicas, preguiças, maledicências, e tirando tudo, ganâncias, apegos, vaidades, luxúria, e arrancando tudo, tirando tudo isso do meio de nós. E quando o Senhor perceber que nós tiramos e extirpamos, Ele vai dar um coração novo. E não só um coração, Ele vai dar um espírito novo. E com esse espírito você não vê mais as coisas como elas são. As coisas serão abomináveis, mas você não será mais. As famílias continuarão se destruindo, mas a tua vai manter unidas. Os casamentos vão ser debandados, mas o teu será o único que você começou e há de terminar, porque você passou da condição da derrota de Satanás.
E se você ainda não saiu dessa condição de adultério, se você ainda não saiu dessa condição de casa e descasa, se você ainda não saiu da ganância, do querer ter mais, do progresso, porque é isto a ideologia do mundo, se você abandonar tudo, até a tua família, para ficar estudando, é uma loucura o tanto que estuda. Não seria errado estudar, mas voltou mundo ao estudo, e quanto mais estudam, mais burros ficam, mais violentos ficam, mais depravados ficam, porque aprende nas escolas que Deus não existe, que Deus é um ser, é um Deus das pedras, e que no lugar de Deus é substituído por pirâmides, é substituído por orações do ET, pelos cristais, pelas forças cósmicas, pela nova era, pelos novos acontecimentos. Então Deus, Jesus fica de lado, e o que prevalece é esse monstro demônio disfarçado em grandes pastores, pisando, chutando, maltratando a arca de Deus. Mas Deus vem buscar, pois Ele tem aonde pô-lo, Ele tem um outro território, e Ele vai tirar quem for dele. Eu até não sei se você é de Deus, eu até não sei se você é do Senhor, eu não sei como está teu estado de vida. Então, se ainda não é consagrado a Deus, se você ainda não é consagrado a Nossa Senhora, o que é que está esperando? Está esperando Deus vir buscar e você acabar ficando? Não, gente, eu te quero ver no reino de Deus, ao lado de Nossa Senhora. Arrependam, extirpam, quebram, busquem, fazem o que tiver de fazer, mas entregue tua vida ao Senhor, a tua igreja verdadeira em Cristo nosso Senhor. Amém. Fique de pé, irmãos, erga a tua mão para Deus e vamos clamar com todo entusiasmo, pedindo a Deus sabedoria e discernimento nestes finais de tempos. Oremos. Sim, Senhor, nós queremos te louvar e lhe dizer: ah, que bom se você soltasse a tua voz em clamor agora. Queremos uma nova vida, Senhor, nós queremos novos acontecimentos, nós afrontamos as propostas. Sim, Senhor, nós afrontamos as propostas fora da nossa fé, fora dos dogmas da nossa fé. Nós não precisamos de novidades, nós não precisamos de nova era, nós não precisamos de outros deuses. Para trás essa ideologia, para trás esses outros. Nós queremos o Cristo verdadeiro. Orem, povo de Deus, erga a tua mão e clamem com poder, para que Deus ouça nossos pedidos, para que o reino de Deus desça sobre a terra. Não tenhas medo de clamar, não tenhas medo de orar, não tenhas medo porque te mandam calar. Eu sei que o espírito do mundo está calando a voz até de muitos sacerdotes, e nós estamos caindo na onda, entrando nessa história que não pode, estamos entrando na onda da técnica. Nós não somos técnicos, nós não somos técnicos, nós somos cristãos. Cristão fala, cristão glorifica, cristão eleva a voz. Senhor, manda teu poder, manda tua glória, manda teu Santo Espírito. Sim, Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos. Ó meu Jesus, ó meu Jesus, quando virá nos buscarmos? Vai falando com o seu Deus. A tua igreja está aqui, Senhor, ansiosa te esperando. Ó Senhor Jesus, nós precisamos da tua força, Senhor. Irmãos, vamos nos corredores agora, segure as mãos, como que o povo é muitas e opressões que aqui passamos. Volta Jesus para levar-nos esta terra, noivo querido, sua dor não te espera, porque não
sair da tua fé, que você não precisa mudar da tua igreja, que você não pode sair da tua igreja, que o diabo não vai te seduzir jamais. É nossa missão. Nós já temos uma fé, nós já temos uma igreja. Senhor, quando virá buscar a tua igreja, nós estamos esperando, Senhor. Vai orando, povo de Deus, vai pedindo sabedoria, vai pedindo os dons do Espírito Santo, para que você seja tocado nesta manhã, para que seja inteirado nesta igreja de Nossa Senhora. Será que temos por sua igreja, Senhor, já te espera. Santa consulta de opressões, já te passamos. Toca Jesus para levar nos espera. Quando pedir nosso amor, pode esperar. Porque almejas maravilhosas, sempre ao teu lado. Pois só a felicidade encontraremos. Jesus nos sabe se abrir, não que sofremos. Mas o amor de Deus nos restaurado. Se não voltares amanhã, te esperaremos. Somente tu vais consolar o nosso plano. Jesus querido, te rego, te esperamos. Sim, Senhor, aqui nós estamos pedindo, rogando a tua palavra. Vai rezando, filho. Quem sabe o Senhor já toca o teu coração nesta manhã. Ele reabilita teu espírito que estava morrendo dentro de ti. Quem sabe o Senhor te coloca hoje, irmão vosso. Quando você vê ministro da Eucaristia, quando você vê sacerdote abandonando a batina e indo atrás desses acontecimentos, não é para você assustar, isto vai acontecer. Não se abale por isso. Mantenha firme. Peça agora este poder. Peça agora esta força. Lute. A guerra não está perdida. Lute, você pode vencer. Clamemos ao Senhor. Pedimos a Deus. Não acreditava, e às vezes zombavam dizendo: onde está o teu Deus? Dentro do meu coração havia uma guerra, e mesmo cansado eu insistia em lutar. Quando rastejava no chão, caído ao solo, eu senti suas mãos me pegarem no colo. Essas mãos eram de Jesus, mãos do Deus forte. Descobri o porquê e dê forças pra cantar.
rastejava no chão, caído ao sol. Eu senti suas mãos me pegarem no colo. Estas mãos eram de Jesus, mãos do meu sorte. Descobri o porquê de ter forças pra cantar e pra vencer. A guerra não está perdida, há uma esperança na vida. Foi Deus quem fez pra você. Lute e não olhe de lado, esqueça o teu fracasso, olhe em frente e vai. Lute, a guerra não está perdida, há uma esperança na vida. Foi Deus quem fez pra você. Lute e não olhe de lado, esqueça o teu fracasso, olhe em frente e vai. Glória seja agradecido ao Senhor. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja vosso nome.